Olá, gente querida, Deus abençoe sua vida. Você está no canal Bendito e eu estou agradecida por você acessar o meu canal. Eu espero que você goste do conteúdo, deixe o seu like, assine o canal e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que têm dificuldade em compreender a Bíblia, porque aqui a gente fala fácil para que todos entendam a palavra de Deus. E hoje eu tenho algo especial para você. Fica comigo até o final para você saber como fazer para ter acesso, ok? Muito bem, o nosso assunto de hoje é algo que eu tenho buscado para minha vida e eu espero que a partir dessa reflexão você também se sinta estimulado a buscar para a sua vida, que é ser fervoroso no Espírito. E eu quero basear essa minha reflexão de hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado ou preguiçosos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Algumas traduções dizem fervorosos no Espírito, outras dizem com o coração cheio de fervor, outras dizem no fogo do Espírito e outros significados parecidos. O Espírito que Paulo menciona aqui é o Espírito humano, que, claro, através do poder e da ajuda do Espírito Santo, nos permite ser fervorosos. Fervorosos, no original grego, significa inflamados, ardentes no nosso interior. Essa qualidade foi atribuída a Apolo em Atos capítulo 18, versículo 25, que diz assim, que ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Mas como o próprio Jesus disse, e nós estamos vendo isso nos nossos dias, nos últimos tempos o amor de quase todos se esfriaria. Mas Paulo vem aqui falando de um fervor de espírito que nenhuma pressão externa pode abafar, esfriar ou mesmo diminuir. Ele salienta aqui a intensidade da vida cristã, a devoção e o trabalho para o Senhor que é feito com fervor. É claro, gente, que ninguém pode ser assim devotado ou tão intenso ao ponto de o seu interior ferver, a menos que esteja ligado com Cristo e em total conexão com o Espírito Santo. Uma pessoa pode até conseguir fingir ser fervorosa por algum tempo, mas em algum momento a máscara vai cair e o seu estado de frieza interior vai aparecer para todos que estão aí à sua volta. A Bíblia menciona dois grupos de cristãos que são tristes exemplos disso. Primeiro, os cristãos da igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, nós lemos que eles chegaram a perder o seu primeiro amor. E depois os cristãos de Laodiceia, em Apocalipse 3,15, que não eram quentes nem frios e foram um grande desgosto para o Senhor Jesus. O ideal cristão é o fervor de espírito que só pode acontecer através do contato diário com o Espírito Santo, porque ele é a fonte que alimenta o fogo no nosso coração. Sem ele, a alma esfria e não consegue cumprir os alvos do Evangelho, nem a obra de Cristo e muito menos a busca pela santidade. Uma das minhas ilustrações preferidas sobre isso é uma figura que eu vi há anos atrás no livro O Peregrino, ilustrado. Ela mostra que Satanás tenta o tempo todo apagar o fogo que arde no nosso coração. Mas à medida que buscamos ao Senhor e dependemos dele, o Espírito Santo conserva essa chama acesa, derramando óleo de unção, de graça e de alegria na nossa vida, não nos deixando desanimar. Sem a ação do Espírito Santo, Satanás consegue não apenas apagar o nosso fervor espiritual, mas também nos tornar espiritualmente estéreis. Paulo
fala nesse versículo que nós não devemos ser preguiçosos, mas que devemos ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A palavra servindo aqui tem o sentido de servir com dedicação de um escravo. Mas não qualquer escravo, mas sim um escravo de orelhas furadas. Quando eu li isso, eu me reportei a Êxodo capítulo 21. Veja só. Se comprares um servo hebreu, 6 anos te servirá, mas ao 7º ano sairá livre, de graça. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Essa passagem tem uma relação com o que Davi disse no Salmo 40, versículo 6, a parte A. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. O que nós vemos nessas duas referências? A lei de Moisés tinha uma ordem muito interessante sobre o escravo, que depois de 6 anos de serviço, tivesse estabelecido uma relação de amizade com o seu senhor e se apegasse a ele, amasse o seu senhor, aprendesse a amar o seu senhor ao longo do seu período de serviço. Se esse escravo desejasse continuar servindo ao seu senhor, mesmo tendo a oportunidade de ser livre, os juízes da cidade obviamente teriam que aprovar, e então ele seria marcado na orelha e seria um servo pelo resto da vida. A orelha era o símbolo da obediência voluntária e a porta de encontro a qual era feito o procedimento representava a família a qual ele estava se ligando definitivamente. No entanto, dizia a lei que ele jamais deveria ser tratado como um escravo. Voltando então ao versículo de Romanos capítulo 12, versículo 11, Paulo recomenda que nós não sejamos preguiçosos, mas fervorosos no espírito, ou seja, com um coração ardente, servindo ao Senhor como um escravo de orelhas furadas, ou seja, entusiasmados, com todo o nosso coração, animados em servir a Deus, com toda a nossa energia e cheios de amor pelo nosso Senhor. Então, a questão é, o que caracteriza um cristão fervoroso no espírito? O serviço que ele presta ao Senhor em prol do seu reino. A atividade, o zelo, a diligência que Paulo fala nesse versículo, junto com o fervor do Espírito, através da presença e do impulso do Espírito Santo, é o que nos capacita a cumprir plenamente a tarefa que o nosso Senhor nos deu. A nossa grande motivação deve ser o amor, tanto pelo Senhor como pelos irmãos. Todas as nossas atividades diárias devem ser influenciadas e controladas pelo serviço que prestamos ao Senhor Jesus e não pelo desejo de servir a nós mesmos. Jesus é o único Senhor e a Ele nós devemos servir com alegria e com um coração fervoroso. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Elza, como eu faço para ser fervoroso no espírito? Vamos usar aqui o exemplo de uma fogueira. Quanto mais madeira você coloca na fogueira, mais alto vai ficando o fogo. E se você mantiver a fogueira alimentada com madeira ou algum outro material de combustão, essa fogueira pode ficar acesa por tempo indeterminado. Da mesma forma se dá com o cristão que quer ser fervoroso no espírito. Precisa manter a chama acesa no seu coração. E como é que nós fazemos isso? Através do que nós vemos, através do que nós ouvimos, através do que nós falamos, através do que nós teclamos e por aí vai. Não se pode manter um coração fervoroso vendo coisas inadequadas, ouvindo coisas inadequadas, falando coisas inadequadas, teclando coisas inadequadas. Gente, não tem como. Nós entramos aqui no aspecto da santidade e da consagração de vida.
O fogo do Espírito Santo é mantido aceso no nosso coração através da leitura diária e intencional da palavra de Deus, da vida de oração e comunhão constante com o Senhor e da vigilância em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, aquilo que você assiste e quanto tempo você gasta assistindo, literatura que você lê e o quanto de tempo você gasta lendo, músicas que você ouve e qual efeito que elas causam na sua vida, que tipo de mensagem você passa nas suas postagens nas redes sociais e até o tipo de postagem dos outros que você curte, considerando que curtir é concordar, é gostar, é apoiar. Então veja que o fervor do Espírito exige uma postura de quem deseja tê-lo em sua vida. Então, recapitulando, nós não devemos ser preguiçosos na obra do Senhor, devemos ser fervorosos no nosso interior, e isso acontece quando nós estamos em íntima comunhão com Cristo e na total dependência do Espírito Santo. Lembre-se que Satanás quer apagar a chama do nosso coração, mas o Espírito Santo derrama o seu óleo sobre aqueles que o buscam. Para que devemos ser fervorosos? Para servir ao Senhor como um servo de orelhas furadas, que é aquele servo que está ali não como uma obrigação, mas porque ele ama o seu Senhor. E finalmente, como podemos ser fervorosos no Espírito? Consagrando ao Senhor os nossos sentidos e vivendo uma vida de santidade, refletindo o brilho da glória de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de encerrar ilustrando essa lição com 3 comprimidos efervescentes, sabe? Efervescente, que ferve, lembra para você alguma coisa, né? E eu me lembrei, é uma espécie de uma dinâmica que a gente pode fazer, porque eu acho que isso aqui se encaixa bem naquilo que a gente está falando sobre essa questão de ser fervoroso, né? Ferver, essa questão de ser ardente na obra do Senhor. E esses três comprimidos efervescentes aqui, eles estão representando, então, 3 tipos de cristãos, tá? Existe aquele tipo de cristão que ele olha a obra de Deus, observa de longe, mas ele nunca se envolve. Ele vai aos cultos, ele é um frequentador assíduo da igreja, quando podia, né? Porque agora ele está aproveitando para não ir mesmo, mas ele sempre frequentou a igreja, aquela pessoa que entra, senta, canta, dá uma ofertinha e vai embora. Às vezes dizima também e vai embora, mas ele não se envolve com o serviço cristão. Ele acha que aquilo que ele faz é o suficiente para sustentar a sua fé. Ok? Existe um segundo tipo de cristão, que é aquele tipo de cristão que ele gosta de ir à igreja, ele gosta de participar, ele está sempre presente, mas ele é o estilo religioso. Ele está ali, mas nada pega nele, ele não muda, a vida dele não passa por nenhum tipo de transformação, ou seja, ele continua no seu invólucro de religiosidade, muitas vezes de carnalidade, porque ele pode estar dentro da igreja e ser um joio, completamente envolvido com o pecado. É aquela pessoa que a gente chama de 2 agendas, né? Tem a agenda da igreja e a agenda oculta, que é que ele faz coisas que ninguém pode ficar sabendo, mas ele está lá no meio, mas ele não se deixa envolver. E claro, tem aqui o terceiro tipo de pessoa, que é aquela que nós vamos demonstrar de uma forma mais incisiva, né? Que é aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa cheia do Espírito, aquela pessoa que você vê ela o tempo inteiro, ela está fervendo, ela está mostrando, não sei se está dando para você ver aí, mas acho que todo mundo já viu, né? Um comprimido efervescente, chega a dar pulinhos, as bolinhas pulam aqui, porque é aquela pessoa envolvida, aquela pessoa que de fato está envolvida no trabalho do Senhor, ela mergulhou, ela vestiu a camisa, ela é um servo, uma serva de orelhas furadas, porque ela serve ao Senhor não por obrigação, mas ela serve ao Senhor porque ela tem um coração voluntário, o coração dela ferve, o Espírito Santo movimenta o seu coração para que ela esteja envolvida no serviço do Senhor. Ela serve ao Senhor como um escravo de orelhas furadas. E aí a minha pergunta é, a qual grupo você pertence? Ao grupo daqueles que
vão lá de vez em quando, cumpre o seu papel e vai embora, o grupo que até está envolvido, mas nada transforma na vida dele, ou o grupo que está 100% envolvido na obra de Deus, se doando porque ama o seu Senhor? Essa é uma pergunta que eu deixo para a sua reflexão. E eu espero que você tenha sido edificado e que a partir de hoje você coloque como objetivo na sua vida espiritual ser um cristão fervoroso, servindo ao Senhor com alegria, como um escravo de orelhas furadas. Ok? E como eu disse no início, eu tenho algo especial para você. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de tê-lo escrito para guardar como seu material de consulta, você pode acessar o meu Telegram, porque eu deixei lá um e-book, tá? Para você, com todo esse material por escrito. Aproveita e se inscreve no meu canal lá no Telegram, ok? E na próxima semana nós vamos refletir sobre cura divina. Por que será que Jesus cura uns e outros ele não cura? E os dons de curar são para os nossos dias? Ei, você acredita em milagres? Então, se você está doente ou conhece alguém que está com qualquer tipo de doença, essa reflexão é para vocês. Portanto, não perca, porque eu vou esperar por você. Deus te abençoe e até lá!